A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje nós vamos estar lendo Gênesis 41, do 1 até o 37. É um capítulo com 37 versículos, mas vamos lá, em nome de Jesus, né? Que tem como título José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que ao fim dos 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subia do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne. E parava junto às outras vacas na praia do rio, e as vacas feias à vista e magras da carne comia as 7 vacas formosas à vistas e gordas. Então acordou Faraó, depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos. Mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mo a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sobre prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mo. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-nos e interpretou-nos os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho, e como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar o meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou-se as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. Nós podemos ver, irmãos, que José, ele não queria glória para ele, né? Ele não dava o que era de Deus para ele, né? Porque tem pessoa que diz: eu faço isso, eu faço aquilo. Não, José disse assim: Deus dará resposta de paz a Faraó. Então José sabia que aquele dom que Deus deu a ele de interpretações não era dele, mas sim de Deus, né? E ele diz assim: Deus dará resposta de paz. Por quê, irmãos? Porque tudo que Deus faz, né? Ali, tudo que Deus faz, irmãos, nós devemos glorificar Ele, não a nós. E outra coisa também, irmãos, nós podemos ver que tudo é no tempo de Deus, tudo é conforme o que Deus quer fazer, porque havia ali, irmãos, aqueles sábios, aqueles adivinhos, e Faraó contava os sonhos dele, mas ninguém o interpretava. Por quê, irmãos? Porque tem coisas que Deus reserva para você. Tem coisas que Deus tem guardado para você, e não adianta ninguém querer fazer, porque vai tentar fazer, mas não vai conseguir, porque o que é teu, foi Deus que te deu, e se você estiver cuidando bem, irmãos, ninguém pode tirar de você, amém? Glória a Deus. Então ali os adivinhos, os sábios, nenhum puderam interpretar. Por quê, irmãos? Porque aquele sonho Deus já deu a Faraó para que José interpretasse, assim como José, ele glorificava a Deus, ele honrava a Deus, Deus honrou a José. Vamos embora adiante. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé, estava eu em pé na praia do rio, e eis que subia do rio 7 vacas gordas de carne, formosa à vista, e pastava no prado.
E eis que as outras 7 vacas subiam após estas, muito feia à vista e magras de carne. Não tenho visto outra atrás, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entrava em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subia 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois dela, são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. E esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e havia grande fartura em toda a terra do Egito. E depois dele levantar-se-ão 7 anos de fome. Toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque estas coisas é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Nós podemos ver aqui, irmãos, que José diz que é porque estas coisas é determinada de Deus. Então já era algo, irmãos, que Deus tinha determinado para fazer naquele lugar, por causa de Faraó, por causa dos egípcios, não, irmãos, por causa do servo de Deus, que Deus queria abençoar. Você vê que lá atrás, onde a gente leu, se eu não me engano, foi em Gênesis 37, que diz assim, irmãos, que Deus abençoou a casa daquele senhor por amor a José. Então, irmãos, por amor a José, Deus determinou todas essas coisas. E a palavra ainda diz mais, no 33, portanto, Faraó se projeta agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida destes bons anos que vem, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Glória a Deus, aleluia. Pessoal, tô falando assim meio estranho, né? Porque eu fui ali no dentista, fez uma obturação e tá incomodando. Quando o dente bate, aí dói, né? Desculpa aí a expressão aí, a careta e o incômodo. Então, pessoal, aqui nesse capítulo 41, nós podemos ver que Deus criou toda uma maneira de José chegar até Faraó. Chegando José até Faraó, irmãos, os magos, os adivinhos não conseguiram ali interpretar aquele sonho. Mas o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que diante de tudo aquilo ali, o copeiro, ele se lembrou que lá na prisão, né, tinha um homem chamado José que interpretou o sonho dele,
do copeiro e do padeiro, e que saiu tudo conforme o que ele tinha dito, irmãos. Então, naquela hora foi quando Deus fez ele lembrar-se de José. Por quê? Porque era o momento certo, porque era a hora certa. Aleluia, glória a Deus. Não pense você que a bênção não chegou na tua vida ainda, porque a pessoa não se lembrou de você, a pessoa não se importou com você. Não, meu irmão, minha irmã, é porque a hora de Deus trabalhar na tua vida ainda não chegou. Lembra quando Jesus estava ali naquela festa em Caná da Galileia? O que aconteceu, igreja do Senhor Jesus? Quando Maria, a mãe de Jesus, falou com ele dizendo que não tinha vinho, ele disse assim: ainda não é chegada a minha hora, glória a Deus, aleluia, ainda não estava na hora. E no momento certo, Jesus mandou que enchesse as talhas de água, e ali, irmãos, aquela água foi feita vinho. E o que aconteceu, irmãos? Aquele vinho era melhor do que o que eles tinham servido na festa. Aleluia, glória a Deus, porque tudo é no tempo certo, tudo é na hora certa. Mais uma vez, ontem, né, a palavra falou de tempo. A palavra falou de tempo. Talvez você não tomou posse por inteiro, mas eu quero te dizer neste momento que continua falando de tempo. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei qual o propósito do Senhor para a tua vida. Eu não sei qual o propósito do Senhor também para a minha vida, mas eu só quero te dizer que a palavra hoje continua falando de tempo. Tudo é no tempo certo, tudo é na hora certa. Chegou o tempo que Deus deu ali 2 sonhos a Faraó bem parecido, mas com coisas diferentes. Um com vaca magra e vaca gorda, outro com espigas bonitas, né, e com espigas miúdas. Mas quero te dizer que esses sonhos foi Deus que deu a Faraó, para que os magos e os adivinhos ali dos egípcios eles não conseguissem, para que através disso o copeiro ele se lembrasse de José, e Faraó mandasse chamar José na prisão. E José chegou ali diante de Faraó, irmãos, sem nenhuma intenção. Ele foi ali, irmãos, para que Deus viesse fazer na vida dele aquilo que Deus tinha para fazer, igreja do Senhor Jesus, porque ele diz assim, ó, Faraó ficou sem saber o que fazer. Faraó disse, portanto, ele disse para Faraó, portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido, oh glória, e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Ele mandou, irmãos, Faraó se prover, procurar um homem ali entendido, um homem sábio, e colocar sobre a terra do Egito. Para quê, irmãos? Para que ele governasse sobre a terra, irmãos, e tomasse a quinta parte daquela terra do Egito nos 7 anos de fartura, e que viesse ali reservar. Mas, portanto, estas palavras foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E nós vamos ver, irmãos, no próximo vídeo, que ele escolheu exatamente José. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho alertado, né, o povo de Deus que faz a obra do Senhor comigo. Mês passado, último domingo do mês, né, nós tivemos uma reunião abençoada. E eu alertava a eles, dizendo assim, olha, minhas irmãs que faz a obra junto comigo, as irmãs do ciclo de oração, as irmãs do grupo de louvor, eu dizia assim para elas, quando chegar alguém aqui na igreja, que ela sentar ali atrás, ficar lá sentadinha, você chegar, como é o seu nome, que ministério você coloca o nome, ela chega assim, ó, toda simples, toda humilde, né, ali sentadinha no canto dela, aparentemente sem querer nada em troca daquela visita, irmãos. Pode esperar que aquela pessoa ali, irmãos, ela foi interessada em ouvir a palavra, ela foi interessada em buscar a presença do Senhor. Mas quando a pessoa chega, irmãos, vai visitar uma igreja, um determinado local, que ela já chega assim, ó, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmão, você quer que eu faça isso aqui, melhor isso aqui para você, isso aqui não tá bom, vamos mudar. Quando a pessoa chega assim, irmão, você já sabe que ela só vai interessada. E eu tenho um alertado o povo de Deus que faz obra junto comigo disso aí, irmãos. E essa palavra aqui que eu estou ouvindo hoje está me confirmando, sabe o que, irmãos? Que é exatamente desse jeito. Quando o servo de Deus, ele só se preocupa em servir a Deus e fazer o que agrada a Deus, ele não chega se oferecendo para carga em lugar nenhum. Ele não chega se intitulando, irmãos, que é isso, que é aquilo. Chega ali, né, todo dessa maneira assim, inchadão de cargo, de título, disso, aqui não, ele vai ficar simples e humilde. O que foi que José fez? Glória a Deus, aleluia, o meu Deus está, irmãos, falando comigo nessa palavra, que é exatamente assim que eu penso, porque José chegou ali, irmãos, José não foi dizer
para Faraó dizer assim: olha, Faraó, eu sou um homem muito sábio, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem entendido, bota esse negócio na minha mão. Não, oh glória, aleluia. José chegou, irmãos, e disse para ele: faça isso, Faraó, ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ele disse o quê? Proveja agora de um varão entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Ele não chegou se oferecendo, ele sugeriu Faraó escolher. Então também quero te dizer, quando você chegar no canto, você que tem um cargo aí, que é um obreiro, que é um levita, que é um pastor, um missionário, não chegue chegando já de peito inchado: eu sou pastor, eu sou um pastor, vou me sentar lá na frente. Não, espere ser convidado, espere ser chamado, espere a oportunidade de ser oferecida, glória a Deus, aleluia, né? Porque assim, irmãos, quando a gente chegando, eu sou isso, eu sou aquilo, né? O povo fica até espantado, né? Um dia veio um casal de pastores, né, nos visitar, e ali chegou com aquele jeitão todo, sei o que e tal e tal. E ali, enquanto eu apresentava ele, né, tá aqui o pastor fulano de tal, com a esposa fulano de tal, a mulher levantou-se e disse: tá ali a minha filha que é levita, e ela veio para louvar. Eu digo: misericórdia. Foi desse jeito, irmãos. Isso é muito feio, né? Isso é deselegante no meio de toda a igreja, em qualquer lugar que você estiver, né? Aí, para quem é policial, advogado, não sei o que, o pessoal tem até um ditado aí dizer que dá acho que é uma carteirada, alguma coisa assim, né? Que fala, não sei muito bem, mas é muito feio, irmãos, a gente já chegar nos cantos assim, né? Eu sou um pregador, eu vim para pregar. Eu sou um cantor, eu vim para cantar. Eu sou não sei o que, eu vim para fazer isso. Não, irmãos, você é servo de Deus, você está ali para servir a Deus e para aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Então é muito importante a gente chegar em qualquer lugar que a gente for, assim como José chegou humildemente diante de Faraó e dizendo para ele, né? Se proveja aí de varões entendido. Ele não disse assim: eu sou, não, mas ele disse: procure, né? E nós vamos ver lá na frente que esse cargo exatamente Deus deu para ele, porque o nosso Deus é assim, irmãos. Quando a gente vai sem más intenção, quando a gente vai para servir, quando a gente vai fazer a obra de Deus de todo o nosso coração, humildemente, nem que seja para fazer uma limpeza, um evangelismo, para alguma coisa assim. Tem gente, irmãos, que ele só quer pregar, mas ele não quer limpar o banheiro da igreja. Tem gente, irmãos, que ele só quer cantar no altar, mas se você pedir para passar uma vassourinha na igreja: ah, não, eu sou cantor, eu sou levita, eu não faço isso não. E não, irmãos, a gente quer serve de Deus, a gente tem que cuidar da casa do Senhor. Primeiro a gente começa com a limpeza, limpa a casa do Senhor, arruma, organiza, e depois a gente vai ali, né, louvar, pregar, evangelizar. E assim que é a vida do servo do Senhor. Então, mais um título para essa palavra: não chegue se achando no lugar que você for, mas deixe aquelas pessoas olhar para você e ver que você é servo, que você está ali para servir, que você está ali para ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Esse é o 6º vídeo, José do Egito. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.